Bom dia, graça e paz a todos. Estamos começando mais uma aula do CTVIP, Centro Teológico Vida Plena. A disciplina que estudamos é a Introdução Bíblica e o assunto geral, os manuscritos, as traduções e as atuais questões bíblicas. E hoje faremos a aula de número 16, é a 16ª aula. Olha só, quanto tempo, hein? Isso dá 4 meses, não é isso? Acho que é mais ou menos isso, né? E dando continuidade ao assunto da aula anterior, né? Os manuscritos do Novo Testamento, parte 1. Né? Mas antes, vamos à revisão da aula anterior para você se situar. Bom, começamos dividindo em 2 partes a introdução, né, da aula passada. Falamos sobre os trabalhos dos escribas e falamos sobre confiabilidade. Falando dos trabalhos do trabalho dos escribas, vimos que, a semelhança do Antigo Testamento, os manuscritos do Novo Testamento também foram elaborados mediante ao trabalho deles, ao trabalho incessante dos escribas. Tanto quanto o Velho Testamento ou o Antigo Testamento, o Novo também se fez necessário o trabalho dos escribas. Tudo feito à mão. Vimos que os escribas do Novo Testamento produziram um número maior do que os escribas do Antigo Testamento, de manuscritos, né? Cerca de 5.000, para vocês terem uma ideia, cerca de 5.300 cópias em grego. Só falando do grego, eles produziram 5.300 cópias manuscritas, ok? Então, os escribas do Novo Testamento trabalharam muito mais, produziram muito mais cópias do que os escribas do Velho Testamento. Devido ao intercâmbio de cartas entre as igrejas, que ocorria na época, ela quer participar, irmãos, me desculpe. Eu sempre lembro de desligá-la, mas ela resolveu aparecer. Deixa eu fechá-la aqui. Bom, como eu estava falando, devido ao intercâmbio de cartas das igrejas, trocavam as cartas entre elas, isso eu estou falando logo no 1º século, as cartas dos apóstolos. Os escribas tiveram de agilizar a produção de cópias manuscritas do Novo Testamento. Por conta dessas trocas constantes de cartas, então eles copiavam aquela carta que recebiam. Então, outra cópia era feita daquela carta. Então, Coríntios devia ter mais de uma, 1 Coríntios, 2 Coríntios, outras epístolas de Paulo deveriam ter mais de uma cópia. Por quê? Porque quando eles recebiam, eles faziam essa cópia e passavam para frente a outra, ok? Uma outra diferença, ainda falando do trabalho dos escribas, né? Uma outra diferença existente no trabalho dos escribas do Antigo e do Novo Testamento está no estado de conservação dos manuscritos. Ou seja, embora o Novo Testamento tenha um número maior de cópias, o estado de conservação dessas cópias ou era precário. Por quê? Porque o material utilizado para as cópias do Velho Testamento era a pele dos animais, um material mais duradouro, durava mais. Já no Novo Testamento, qual era o material mais utilizado? O papiro, um material mais sensível, mais fácil de se deteriorar com o tempo, ou até mesmo com a utilização, ou dependendo da maneira como era guardado, ok? Então, isso só falando da parte do trabalho dos escribas. Agora, falando da parte o que nós podemos chamar de confiabilidade, isso tem a ver com a segurança que nós temos de que o texto que chega até nós hoje é um texto que pode ser numa outra língua, ou seja, numa outra tradução, que passou por um outro idioma antes de chegar no nosso, porém, mantém-se a ideia central, a ideia do texto, a mesma, com palavras diferentes, escrito com
descrito de forma diferente, porque afinal de contas, o português de hoje já não é o português de, sei lá, de 50, 70 anos atrás, e se a gente voltar mais no tempo, é diferente, não é? Então, o que se falar então dessas outras línguas, do grego, do hebraico, por exemplo, que são línguas milenares, né? Então, com certeza, essas línguas, apesar de serem a mesma, com o tempo elas vão mudando os dizeres, a forma como é escrita e o pensamento. Então, falando de confiabilidade, podemos dizer que a quantidade de cópias existentes do Novo Testamento, nesse caso, as 5.300 cópias que nós já havíamos falado em grego, somadas a todas as outras traduções existentes, que ultrapassa a quantia de 25.000 manuscritos, por si só atestam a confiabilidade do texto bíblico. Então, um primeiro dado aqui, um primeiro elemento que a gente pode citar, elencar como um dado para falar de confiabilidade do texto bíblico, é a quantidade de cópias. Aí você fala, tá, mas o que tem o número? É porque você pega uma cópia e a outra, e você compara, e o texto se mantém o mesmo, ok? A ideia dos textos sempre se mantém. Essa grande quantidade de cópias manuscritas do Novo Testamento torna ele de longe a obra literária antiga mais copiada. Nem a Ilíada de Homero, do século 9 a.C., olha só, 2.900 anos, não é? É isso mais ou menos. Com suas 643 cópias, é páreo diante do número de manuscritos do Novo Testamento. Veja só, o Novo Testamento, só em grego, vocês lembram quantas cópias eram? 5.300. Homero, a Ilíada de Homero, só tem 630. Quantas cópias a mais? Um número bem grande, não é? Bom, chega quase 10, deve chegar em torno de 8 vezes, 7 vezes mais. As citações feitas pelos pais da igreja, lembram quem são os pais da igreja? Os primeiros líderes depois da morte dos apóstolos. E aqui eu vou citar alguns nomes aqui: Justino Marte, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, Hipólito e Eusébio. Todos eles, alguns contemporâneos e outros de épocas diferentes, de séculos diferentes, tá? Constituem-se também num poderoso aliado na comprovação da confiabilidade dos manuscritos do Novo Testamento. Isso porque, como líderes cristãos que exerceram seu ministério de liderança entre o final do século I e meados do século III depois de Cristo, tiveram contato com a primeira geração de líderes da igreja e, consequentemente, com os seus primeiros escritos, aqueles que nós chamamos de autógrafos, né? Ou ainda com as cópias manuscritas subsequentes, ou seja, as primeiras cópias desses autógrafos. Então, a gente, dentro de confiabilidade, primeiro a gente elenca a quantidade, lembrando, 25.000 aproximadamente cópias só do Novo Testamento, ok? Dentro dessas 25, 5.300 somente do grego, somente em idioma grego, ok? E o segundo elemento que a gente está citando aqui são as próprias citações dos pais da igreja, os líderes que vieram logo depois da morte dos apóstolos e assumiram a liderança da igreja no final do primeiro século para a entrada do segundo. E esses pais da igreja fazem citações do Novo Testamento. Ora, se eles eram a autoridade da igreja e faziam citação do Novo Testamento, eles estão dizendo o que para nós? Que o Novo Testamento, de fato, é a palavra de Deus. Então, o texto do Novo Testamento é um texto confiável. Existe confiabilidade no texto do Novo Testamento. Ok? Até aí tudo bem? Agora, encerrando aqui a nossa revisão. Essas citações dos pais da igreja, para você ter uma ideia, do Novo Testamento, somente do Novo Testamento, chegam ao número de 36.289 vezes. 36.289 vezes. Essas são
Esse é o número de citações que os pais da igreja fazem a textos do Novo Testamento. Aqui, então, eu vou encerrar aquilo que nós vimos na aula passada. Eu vou prosseguir para nós fecharmos, tá ok? Agora eu vou fazer umas perguntas e no final, somente no final, daremos as respostas, ok? Mas, a partir de hoje, faremos de forma diferente isso. Enviaremos as questões via grupo de WhatsApp, ok? O pastor já explicou isso para vocês. Assim você poderá ver as questões sem precisar escrever, ok? Facilitando a sua vida, facilitando a minha, porque eu não vou precisar ditar para você, já está escrito, ok? Essas são as de hoje, as que eu vou fazer. Exatamente. Que o pastor mandou hoje. Acabou de mandar. Não, porque as perguntas é para você, eu não vou ditar para você. Você só se preocupa agora com a resposta, entendeu? Se você quiser escrever, você pode até escrever. Eu não vou ditar. Aí você pode escrever no seu tempo. Ou pode escrever agora, ou pode escrever depois. Entendeu? E se concentrar. Isso, exatamente. As questões já estão aí. A resposta, aí vocês vão respondendo, tá? Vamos às perguntas, então. Eu vou continuar fazendo as perguntas, porque isso vai ser gravado. Então, vai ficar lá no vídeo para vocês, tá? Primeiro, verdadeiro ou falso? E eu vou usar esse tipo dessa forma para ficar mais fácil, tá ok? Verdadeiro ou falso? Os escribas foram tão importantes na produção de manuscritos do Novo Testamento como foram no Antigo. Então, você vai responder se isso é verdadeiro ou falso. Segunda questão, verdadeiro ou falso? O Antigo Testamento possui um número de manuscritos, um número maior de manuscritos que o Novo Testamento. Terceira questão, verdadeiro ou falso? Os manuscritos do Novo Testamento em grego chegam ao número de 5.300 cópias. Quarta questão, verdadeiro ou falso? Os manuscritos do Antigo Testamento somados ultrapassam a quantia de 25.000 cópias. Quinta questão, verdadeiro ou falso? Os manuscritos do Antigo Testamento são citados pelos pais da igreja cerca de 36.289 vezes. Sexta questão, verdadeiro ou falso? Depois da morte dos apóstolos, líderes da igreja como Justino Marte, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, Hipólito e Eusébio são conhecidos como pais da igreja. Sétima questão, verdadeiro ou falso? Os manuscritos do Antigo Testamento, em comparação aos do Novo Testamento, estão em pior estado de conservação. Verdadeiro ou falso? Oitava questão. O Novo Testamento é a obra literária antiga que possui o maior número de cópias manuscritas. Então essas são as 8 questões. Como eu disse, você pode olhar no seu celular, no grupo, e você vai ter todas essas questões. Então você não vai precisar copiar. Pense, se concentre só nas respostas, que vai ficar mais fácil para você. Sim, claro, evidente, isso. Agora, dando prosseguimento à aula passada, né? O prosseguimento, ou seja, vamos continuar. Sim, no final. Como eu disse, no final, isso, exatamente. Agora, dando prosseguimento à aula passada, vamos à aula de hoje. Os manuscritos do Novo Testamento, parte 2, e aqui nós encerramos, no dia de hoje, o assunto. Essa aula será uma aula rápida. Eu acredito que não vai dar 1h30. Vocês vão ficar muito felizes. Ninguém vai queimar o feijão hoje. Pelo menos as irmãs. Vai poder adiantar a comida. Vai deixar até a janta pronta. Então vamos começar lá, né, pessoal? Na aula de hoje, veremos os 4 períodos de produção dos manuscritos do Novo Testamento. E finalizaremos com uma breve apresentação da relação de alguns dos principais manuscritos existentes. Então, vamos falar de 4 períodos ainda referente aos manuscritos, porque eles foram escritos em períodos diferentes. Pelo menos o que dá a entender que o escritor do livro que nós estamos seguindo, de introdução bíblica, ele dá uma ideia
parece ser mais a ideia dele de que ele classificou em 4 tempos diferentes. Ele fez essa divisão para que ficasse melhor a compreensão do assunto, ok? Então, nós vamos falar sobre esses 4 períodos de produção dos manuscritos. E no final eu vou fazer aqui, eu vou mostrar para vocês, eu vou passar para vocês aqui alguns manuscritos. Eu vou citar para vocês, eu vou ler alguma informação sobre eles. Eu não sei se está podendo passar ali ainda, né? Então, eu vou falar com vocês aqui, e depois vocês podem consultar no vídeo, né? E vocês vão poder rever essa aula. Bom, períodos de produção dos manuscritos. Vamos começar então já falando, claro, do primeiro período. Durante os 3 primeiros séculos, que é o tempo que envolve esse período, sempre depois de Cristo. Quando a gente está falando do Novo Testamento, será sempre depois. Então, no caso, esses 3 séculos iniciais da era cristã, quando o cristianismo ainda era visto como uma seita saída do judaísmo e os cristãos perseguidos. Então, o primeiro período de produção desses manuscritos é referente aos primeiros 300 anos da era cristã, e esse período era o período no qual a igreja ainda era perseguida, e ela era associada aos judeus, como uma seita oriunda, vinda de dentro do judaísmo. Então, sempre quando se pensava em cristão, pensava-se em judeu, em judaísmo. E quando se pensava em judeu, pensava-se em cristianismo. Então, às vezes a perseguição de uns era por causa dos outros. Então, pega ele é cristão. Não, eu sou judeu, é da mesma raça, vamos pegar ele. Ah, pega ele é judeu. Não, eu sou cristão, mas é da mesma raça. É tudo a mesma coisa. Então, eles pensavam dessa forma. Mesmo porque os primeiros cristãos, eles eram o quê? Judeus. Vindos da onde? Qual era a religião? O judaísmo. Então, não é uma referência que tem tudo a ver. E eu quero que vocês pensem que a história corria paralelo com a história do cristianismo. E o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, no ano 70 depois de Cristo, o que aconteceu de importante em Israel, em Jerusalém, para ser mais exato? Foi quando o exército do general Tito invadiu Jerusalém e destruiu os muros. Arrasou com Jerusalém, por conta de uma rebelião que havia no meio deles. Se não me engano, acho que são zelotes, as pessoas, né, os judeus que fizeram com que acontecesse essa rebelião, foram, no caso aí, os causadores da rebelião, e por conta disso, Jerusalém foi destruída, os muros foram destruídos. Vocês veem que hoje, em Jerusalém, só tem o quê? Um pedaço do muro, né, das Lamentações. Ela foi totalmente derrubada, a cidade. Foi queimada. Os judeus que ali viviam foram retirados ou mortos. Ok? Então, um povo rebelde. Imagina isso dentro do império romano. Então, aonde havia um judeu, eles olhavam para ele e falavam, rebelde. E no meio deles havia os cristãos. Então, também rebeldes. Então, eles não eram olhados com bons olhos. Dentro desse período de 300 anos, alguns governantes de Roma fizeram muitas coisas, muitas atrocidades com relação aos cristãos. Vocês sabem da história do Coliseu, de muitos cristãos que morreram lá. É dentro desse primeiro período que foram mortos. Tá? Fala-se de um dos primeiros pais da igreja, se não me engano, o Policarpo. Ele morreu na arena do Coliseu. Eu não lembro se foi morto por animais ou se foi por gladiadores, mas enfim, ele morreu na arena ou foi queimado. Eu sei que uma dessas situações. E é nesse período dos 300 anos, dos primeiros 300 anos da igreja. Foi um período muito difícil. Mas mesmo nesse período difícil, as pessoas se preocuparam em escrever, em pegar as cartas dos apóstolos e fazerem cópias delas, promoverem a publicação e o conhecimento dessas cartas, dessas doutrinas. E os pais da igreja eram aqueles que geralmente propagavam esse ensino dos apóstolos, ok? Quando também não produziam eles próprios a sua própria literatura, que embora eles sejam os representantes da igreja após os apóstolos, a literatura que eles produziram não é tida como uma literatura que merecesse
está no Novo Testamento, ok? Tudo que está produzido, tudo que está colocado no Novo Testamento, que você conhece, que eu conheço nas nossas Bíblias, tem a ver com os apóstolos, ok? Com os apóstolos, com o primeiro século da igreja. Do segundo século em diante, nada entrou na Bíblia, amém? E, então, aqui nós temos o primeiro período, um período que, embora muito difícil, mesmo assim, foi um período produtivo, onde os escribas, onde manuscritos do Novo Testamento foram produzidos, copiados, ou seja, cartas dos apóstolos, os evangelhos, Atos dos apóstolos, Apocalipse, todos esses foram copiados e feitos deles cópias que foram assim distribuídas, pelo menos pelo Império Romano, amém? O segundo período vai do século IV até o século V, então é um período de aproximadamente 100 anos, um século. Nesse período houve uma grande produção dos manuscritos, em decorrência da legalização da religião cristã por Constantino. Quem que é Constantino? Constantino foi um dos imperadores de Roma. Ele era um general, e num determinado momento ele estava disputando com outro general a liderança, o governo de Roma. Segundo a história, conta que ele teve uma visão, viu uma cruz e ouviu uma voz: por este símbolo, ou por essa cruz você vencerá. É claro, isso dito em latim, né? E ele se apropriou do símbolo, colocou em suas bandeiras, na bandeira do seu exército, e ele guerreou contra o outro general, que me falha agora a memória, e venceu. E naquela época, irmãos, interessante é que o cristianismo não era a religião popular, não era cult ser cristão, não era legal ser cristão. A religião dos cristãos era a religião dos escravos, que na sua maioria eram os que aceitavam essa religião. Porque, afinal de contas, a pregação do Evangelho nivela todo mundo, não é verdade? A pregação do Evangelho, ela enche de esperança as pessoas. Quer mais que um escravo que precisava de esperança, de alegria, de saber que tudo bem, a minha vida agora aqui nessa terra pode ser uma vida de escravo, uma vida difícil, mas eu terei uma vida melhor na eternidade. Isso aqui não é para sempre. Eu tenho perdão dos meus pecados, as minhas culpas podem ser expiadas. E quando possível, alguns senhores de escravos, alguns cidadãos romanos se convertiam. E quando esses se convertiam, é claro, pela palavra de Deus, eles deveriam tratar com mais amor, com mais equidade, tratar melhor os seus escravos. Porque, irmãos, escravo era como um animal. Se o senhor matasse, batesse até matar o seu escravo, não tinha problema algum. Ninguém ia chamar soldado ou alguém para prender aquele senhor. Era o escravo dele, ele pagou por ele. Era uma propriedade dele, como um animal, ok? Então, o Evangelho, quando começou a penetrar em todos os lugares do Império Romano, começou a trazer justiça de verdade. Mas a justiça que vem do reino de Deus. Começou a trazer o comunismo que eles tentam, o socialismo que eles querem deflagrar aí no mundo, querem propagar. Só aconteceu e só acontece mediante a palavra de Deus. A ideia verdadeira do comunismo e do socialismo está na palavra do Senhor, não nas ideias políticas que algumas pessoas tentam. Você vê que não dá certo. Quantos países que foram socialistas e comunistas e caiu. A China está aí como grande representante do comunismo, mas ela aderiu ao sistema financeiro que não tem nada a ver com o sistema ideológico deles, ok? Então, digamos que é uma coisa meio mista, senão não daria certo. A União Soviética, vocês viram o que aconteceu, né? Então, de verdade, socialismo e comunismo aconteceu e acontece quando a palavra de Deus é propagada. Porque aí, de fato, existe justiça. Mas não é a justiça do homem, segundo o olhar do homem, o nivelamento do homem. É segundo o olhar e o nivelamento de Deus, que com certeza é justo, ok? Nesse período, no segundo período, Constantino, então, ele colocou em todo o reino, ele instaurou em todo o reino a religião cristã. Que, claro, teve os seus prós e os seus contras, ok?
Porque não foi só, olha, a partir de hoje todo mundo vai ser cristão. Com o tempo ele falou assim, vamos colocar uma imagenzinha aqui, um templo que era de não sei quem, agora virou um templo cristão. E aí o sacerdote daquela religião que via que agora não tinha mais da onde ter, ele era obrigado a virar o quê? Um sacerdote cristão. Ele virar um bispo, ele virar alguma coisa dentro dessa igreja que agora nascia como uma instituição humana, não mais uma instituição divina. Agora já não era mais organismo, porque nós, quando não estamos aqui dentro, estamos vivendo fora, nós somos organismos, corpo de Cristo, ok? E quando estamos inseridos numa denominação, essa é a parte organizacional, organização. Então nós temos igreja organismo, igreja organização. As pessoas se magoam, as pessoas se entristecem, sempre por causa da organização. Porém, por não discernir, põe culpa no organismo. Por isso que saem da igreja, por isso que deixam de ser cristãos, por isso que aborrecem o evangelho. Mas a decepção não é com o organismo, a decepção é com a organização. Ok? Então a gente precisa entender isso. A maioria das pessoas que estão aí fora deixam de ser cristão ou que não querem ser cristãos é porque elas olham para a organização que faz com que muitos dos seus representantes sejam gananciosos com relação ao dinheiro e a outras coisas mais, queiram poder, e as pessoas apontam, mas estão apontando, na verdade, quem? Um administrador, porque a figura do pastor, do líder, que está no organismo, ela é amorosa, ela é receptiva, ela ora, ela abençoa, ela aconselha, ela visita, ok? E é nesse segundo período que a gente percebe, então, que o evangelho, os manuscritos, os cristãos conseguem ter uma maior liberdade. E com isso, agora, os escritos iam e voltavam. Agora, como aumentou a quantidade de comunidades, agora as comunidades passaram a ter templo, porque não tinham, os cristãos não se reuniam em igrejas, em salões. Muitos foram ganhados pelo Império Romano, porque eram de outros deuses, foram desapropriados e se tornaram templos cristãos. Agora, eles precisavam ter a mensagem do Evangelho. Para isso, mais uma vez, os copistas, os escribas, precisavam fazer cópias do Novo Testamento, ok? E por que precisavam fazer? Porque precisavam espalhar a mensagem, a doutrina dos apóstolos, que era a palavra de Deus. Então, agora vamos para o terceiro período. Falamos do primeiro, que tem a ver com os 3 primeiros séculos, muita perseguição, escritos, mas com uma certa dificuldade, manuscritos com uma certa dificuldade. Segundo período, mais ou menos 100 anos, do 4º ao 5º século, período onde se pôde ter mais liberdade para se escrever, para se copiar. Afinal de contas, o cristianismo se tornou a religião de todo o Império Romano. E no terceiro período, que se estende do 4º século, que se estende, a partir do quarto século, do 6º século, quando a responsabilidade da transcrição dos manuscritos estava nas mãos dos monges. Nessa época, a igreja já estava se organizando e já começaram a surgir as primeiras ordens e os primeiros monastérios, os primeiros homens, que podemos chamar assim de homens de Deus, que começaram a se dedicar somente às escrituras. Irmãos, os monges são uma classe de religiosos muito importante para a nossa cultura ocidental e para a nossa cultura contemporânea. Através dos monges e de um período chamado escolástico, foi que surgiram as escolas. Muitos filhos de príncipes, ou seja, príncipes também, muita gente importante que tinha dinheiro, somente na região da Europa e da Ásia, eles estudavam com os monges se tornaram professores, e eles detinham o conhecimento da literatura, da ciência da época. Muitos monges, como por exemplo Martinho Lutero, que foi aquele pelo qual nós começamos o movimento, a Reforma Protestante, ele era monge, e ele era advogado e teólogo. Essa formação ele conseguiu através
do seu serviço no monastério, como monge, como homem de Deus. Ok? Então, esse período ele foi importante, porque os monges também, eles detinham o quê? A escrita. E muitos monges se tornaram, então, escribas, copistas. E eles redigiam e faziam cópias da palavra de Deus. Principalmente, como nós estamos tratando, do Novo Testamento. Até aqui, ok? Falamos do 1º ao 3º século, depois do 4º ao 5º, falamos agora do 6º. E agora vamos para o 4º período. O 4º período é o período do século X, né? Marca o último período de transmissão dos manuscritos do Novo Testamento, com muita produção, porém com baixa qualidade textual. Nesse período, houve uma produção ainda maior dos escritos, porém a qualidade textual era ruim. E isso nós estamos falando de tradução, ok? Por exemplo, você pega uma Bíblia e você vê que tem uma Bíblia que, por exemplo, é a NVI que a gente usa aqui, mas nós temos outras traduções, ok? E, então, as traduções desse período, a qualidade do texto, olhando o original, da onde ela foi tirada, principalmente quando se tratava de um manuscrito de um outro idioma e trazido um idioma novo, a qualidade era baixa. Entenderam? Ou seja, a pessoa ali falava assim, nossa, mas não, parece que não quer dizer bem isso. Porque às vezes, irmãos, às vezes não. Na nossa língua, por exemplo, eu quero dar um exemplo bem claro. Se eu chegar e falar assim, o Guido me deu uma gravata. Só existe uma coisa chamada gravata? O que eu posso dizer que é uma gravata? Ele me deu uma gravata para eu vestir com uma roupa social e ficar bonito, ou ele fez o quê? Me enforcou, me deu um mata-leão. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, em outros idiomas, como o latim, como o grego e também como o hebraico, às vezes um termo quer dizer mais coisas. E acontecia, por que às vezes era baixa qualidade textual? A pessoa pegava qualquer dos significados e colocava. E às vezes aquele significado não contribuía para um melhor entendimento do texto. Porque querendo ou não, irmãos, nós lemos a Bíblia em português, mas mesmo assim a gente precisa interpretar, não é isso? Agora imagina quando você tem um texto que não teve muita acuidade, não foi examinado com mais afinco, aquelas palavras. Olha só, no grego, por exemplo, tem verbos ou tempos verbais que a gente não tem. Por exemplo, tem um verbo auristo. A gente não tem isso no português. Quando é traduzido para o português, isso é colocado no passado. Toda vez que aparece um auristo, é colocado no passado. Mas o verbo auristo, ele não quer dizer passado. É que, para o português, o mais próximo, para se entender quando existe um verbo colocado nesse tempo, é o passado. Amém? Então, o que acontece? Nessa época, o 4º período, foi um período extremamente produtivo. Ou seja, foram feitas várias cópias, porém essas cópias eram de baixa qualidade textual, no sentido de que, quando foram traduzidas de um idioma para o outro, não se ateve muito a essa questão. Essa palavra tem 10 significados. Deixa eu olhar melhor aqui para ver qual que é o significado melhor para isso. E se de repente eu não consigo, eu vou pensar no texto, vou ler todo o texto, estou falando na pessoa do copista, e vou transmitir a ideia principal, o que o texto quer dizer. Mas não houve esse cuidado. Então, é uma época na qual a qualidade do texto ou das traduções foi baixa. Amém, irmãos? Os 4 períodos, ok? Essa aula, como eu disse para vocês, é uma aula bem rápida e vai passar rapidinho mesmo, ok? Como dissemos no início do estudo, vamos citar de forma reduzida, bem reduzida, os principais manuscritos unciais para um breve, mas importante contato. Ou seja, o que são os manuscritos unciais? Lembram? Eram aqueles que eram todos em letra maiúscula. Ok? Foram depois
precedidos não, quando vai depois, não é precedidos, né? Depois deles vieram as letras cursivas, os textos cursivos, que aí tinha o emprego de maiúscula e minúscula, né? Entrou vírgula, ponto e vírgula e coisas assim do tipo. Lembra da aula passada? Nós falamos sobre isso, a aula retrasada, né? Bom, então aqui eu vou citar aqui um número de 6 manuscritos unciais para vocês. Eu vou ler, infelizmente a gente não vai poder usar, mas vão anotando. Se você não puder anotar, se você se perder, lembra que mais tarde ou até amanhã você já pode olhar no YouTube. Eu digo para você que mais tarde, no período da tarde já sobe já para o YouTube e você vai ter esse vídeo para você poder acompanhar. O primeiro manuscrito uncial que eu quero falar com vocês, ele é chamado de manuscrito Alexandrinus. Alexandrinus, com um mesmo. Esse manuscrito, ele é um manuscrito grego e é datado do século V depois de Cristo, ou do século V depois de Cristo. Então, lá pelo ano 400 e alguma coisa. 5 depois de Cristo. Só uma dica para vocês, quando, por exemplo, aqui, século V, aí você fala 500 depois de Cristo, não, é 400 depois de Cristo, porque o século começa lá no 0. Então, quando chegou no ano 100, já virou para o século 2. Amém, irmãos? Bem? Então, aqui é por volta do ano 400. É isso mesmo, meu irmão que é professor, estou correto? Muito obrigado, viu? Me deu o joinha, então vamos seguir em frente que está tudo certo. Contém não apenas o Novo Testamento, esse manuscrito Alexandrinus, mas a Bíblia inteira. Então, uma outra característica dele é que ele possui toda a Bíblia. O Novo Testamento, mais o Velho Testamento. E você fala, mas por quê? Deveria todos ter, mas não tem. Porque, como eu disse para vocês em aulas passadas, quem escreveu a Bíblia, ou seja, cada um dos livros, ele não pensava numa compilação. E essa ideia foi sendo formada com o tempo pelos copistas, que foram adicionando textos a outros textos, entendeu? Foi formando livros, e assim foi sendo formada a Bíblia. Não é uma coisa assim, quando Moisés começou a escrever o Pentateuco, farei a Bíblia. Não, essa é uma ideia que foi sendo formada com o tempo, tá bom? Então, uma das características importantes do manuscrito alexandrino é que ele possuía tanto o Velho quanto o Novo Testamento, ou seja, era uma Bíblia completa, inteira. O nome Alexandrinos, é uma curiosidade, está associado à cidade de Alexandria, que haviam duas, se não me falha a memória, uma na Síria e uma no Egito. E essa, no caso, é a cidade de Alexandria, no Egito. Ok? Por isso, manuscrito de Alexandrinos. Esse manuscrito ainda hoje existe, ele pertence à Biblioteca Nacional do Museu Britânico. Então, quem vai, se não me engano, a Londres, se for lá e visitar o museu, vai poder ver esse manuscrito lá. Mais uma outra curiosidade é que esse manuscrito, ele ficava de posse do líder local, no caso da igreja de Alexandria. O nome dele era Cirílos Lucares. Foi um abençoado de um irmão, ou de um bispo, que viveu entre 376 a 444 depois de Cristo. E outra curiosidade acerca desse manuscrito é que ele possivelmente foi redigido, foi copiado por 2 copistas. Então, 2 pessoas trabalharam na confecção desse manuscrito. Ou podemos assim chamar, se vocês não se importarem, de Bíblia. 2 copistas. Oi? Copista ou escriba. Já vão se acostumando. Uma hora eu vou falar copista, outra hora eu vou falar... E tem um outro nome que parece até que é gente de Manaus, é quase manauense, que tem a ver com o nome de manuscritos, né? Tem um outro termo que é dado a essas pessoas que fazem as cópias,
que vem do manuscrito. É um nome muito estranho. Eu vi aqui uma vez aqui, eu falei, eu não vou nem falar e não vou nem colocar aqui, porque é igual aquele homologomena, que, glória a Deus, consegui falar. Pessoal, segundo escrito que eu quero falar com vocês, manuscritos, chama-se Manuscritos Vaticanos, também com U, Manuscritos Vaticanos. Esse é do 4º século depois de Cristo. Ele é considerado um dos mais antigos manuscritos que se tem hoje em dia. A semelhança do primeiro, no caso o manuscrito Alexandrinos, ele contém, além do Novo Testamento, quase todos os livros do Antigo, e ele é em grego. E esse grego, ele é baseado, ele foi copiado de uma Bíblia que nós já falamos aqui, a Septuaginta, lembra? Nós já falamos que é a tradução dos 70, que copiaram do hebraico e traduziram para o grego. Lembram disso? Que em um determinado momento, um dos Ptolomeus, que era um dos reis do Egito, que foi um dos generais, ou um dos descendentes dos generais de Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande morreu, o reino se dividiu em 4, e um dos generais, chamado Ptolomeu, ele ficou com uma parte que tinha a ver com o Egito, com a África. E um dos descendentes dele, se não me engano, o que veio logo em seguida, após o primeiro, que era o general, ele chamou 72 escribas judeus e pediu para que eles fizessem uma versão da Bíblia, e no caso aqui a versão seria o Velho Testamento, porque não tinha outro na época, tá? Isso é antes de Cristo, então não tinha Novo Testamento. Uma versão da Bíblia que não seria mais no hebraico, mas seria no grego. Por quê? Porque já naquela época, muitos judeus estavam esparramados por todo o império, no final do Império Grego, e já não mais dominavam a sua língua mãe, o hebraico. Não sabiam nem ler e nem escrever, e moravam muito distante da onde? De Jerusalém, de Israel, aonde a cultura da língua hebraica estava sendo ali utilizada. Então eles falavam grego, grego koiné, que era o grego comum. Jesus possivelmente falava grego, os apóstolos falavam grego koiné. Seguiu até a época dos romanos, era o inglês da época, na época do Império Grego e na época do Império Romano. Então, quando se dividiu, o Ptolomeu, que eu não me lembro agora o segundo nome dele, ele pediu para que viessem esses homens e fizessem uma versão da Bíblia no grego. E aí 72 copistas ou escribas, 6 de cada tribo vieram, foram até Alexandria e lá eles fizeram a versão da Bíblia do hebraico para o grego, que é chamada de Septuaginta ou versão dos 70. Isso tem a ver com a quantidade de copistas, por isso recebeu esse nome. E esse manuscrito Vaticanos, ele foi copiado dessa Bíblia, no caso aqui o Velho Testamento, a Septuaginta. Ok? Outra coisa, o manuscrito Vaticanos, eu também falei com vocês sobre uma coisa chamada Codex. Não sei se vocês lembram, que foi um dos primeiros tipos de encadernação da Bíblia. Era feito às vezes com folhas tiradas da madeira mesmo, das cascas das árvores, as primeiras. Então, quando você tem uma ideia de Codex, é a ideia de encadernação, isso aqui. Ok? Então, o manuscrito Vaticanos, ele foi feito em forma de Codex. Ou seja, ele foi feito em forma de encadernação já. Aí você vê, por que estou falando isso? Porque você vê a Bíblia tomando forma. Lembra que antigamente a Bíblia era em rolos. Os apóstolos abriam os rolos. Paulo falou assim, olha, mandem minha capa e também os rolos. Porque ele queria ler Jesus. Na Bíblia fala, se não me engano, no Evangelho de Lucas, não me falha a memória, que ele abriu o rolo de Isaías e leu. E por causa disso expulsaram ele até inclusive do templo, porque ele leu, o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar. E aí, por causa disso aí, falou, ele está falando que é o Messias. Quiseram até precipitar Jesus do alto da colina. E Jesus conseguiu lá se esgueirar lá, porque também ele não era fácil não, e conseguiu se safar. Mas queriam matar Jesus na época. E a Bíblia fala nessa passagem que ele leu o rolo, porque eram em rolos. Mas aí nós já começamos a ver a mudança da palavra de Deus, de um tipo de forma de encadernação,
para uma mais semelhante, mais parecida com a nossa. Claro, estamos falando de protótipo, de uma coisa lá atrás que estava começando a ser formada. É um tipo de encadernação, correto, exatamente, perfeito. Ok, pessoal? Manuscritos, esse nome vai ser difícil para eu falar, vou tentar falar bem devagar, porque ele tá em latim, e eu não sei se eu vou conseguir pronunciar direitinho, mas vocês vão ver no vídeo. Manuscrito Ephraemi Syri Rescriptus. Uma peculiaridade desse manuscrito é o fato de ser um, né, na verdade, de ser um, outro nome difícil aqui, eu vou tentar falar aqui agora. Palimpsesto, ou palimpsesto, eu acho que deve ser isso mesmo. É uma peculiaridade dele. Já vou explicar o que é. Palimpsesto. Isto é, oi? Olha, é grego porque com certeza é uma coisa horrorosa se falar. Falei grego, né? Embora esteja falando de latim. Isto é a maior parte, a maior parte do seu texto pertence ao século V depois de Cristo. Aí você fala assim, não estou entendendo. Ele está falando que uma das peculiaridades, a característica desse manuscrito, é ele ser um palimpsesto. E aí eu vou explicar o que é o palimpsesto. O palimpsesto é um texto ou um manuscrito, que tem parte do seu texto removida. E nesse caso aqui do Ephraemi Syri Rescriptus, ele é um palimpsesto porque parte do texto da escritura dele foi removida e uma pessoa, no caso aqui, Efraim, o sírio, que era um pai da igreja, ele escreveu. É como a gente apagar uma parte de uma coisa que está escrita no caderno, que alguém escreveu, e a gente vem e escreve por cima. Estão me entendendo? Então foi feito isso. E palimpsesto significa removido ou raspado, retirado. Então, por isso é que ele é tido como um palimpsesto. É uma palavra que quer dizer isso, removido ou raspado. Parte dos escritos datam do século V. Porém, ele, na verdade, parte dele também, a que tinha sido apagada, não, aqui está falando da quantidade. Esse rapaz aqui, esse pai da igreja, o Efraim, ele apagou cerca de 208 páginas. Que aí depois uma pessoa, que a gente vai falar daqui a pouco dele, chamado von Tischendorf, nossa, cada nome, viu? Von Tischendorf, nós vamos ver, é uma pessoa importante, ele conseguiu, de alguma forma, reverter a escrita do Efraim e ver o que estava escrito originalmente naquelas 208 páginas, ok? Tá? Então, se eu tiver gravado isso aqui, você vai gravar o quê? É um manuscrito que tem por característica ser um palimpsesto, que é o quê? Um manuscrito que teve parte do seu texto retirado. Não tem um motivo, ele botou os escritos dele, entendeu? Ele quis escrever, vai saber por quê. Por que será que algumas pessoas anotam na Bíblia? Entendeu? Ele fez os escritos. Gente, eu quero que vocês parem para pensar. Não tinha uma papelaria na esquina que eles podiam correr e falar assim, me dá um caderno aí, eu vou escrever. O papiro, ele barateou a produção dos manuscritos. Porém, ainda era caro. O processo era caro. Você precisava de um profissional. Alguém que escrevesse tinha que ter uma letra bonita para os padrões da época, tinha que ter uma métrica, tinha que entender a regra de como se escrever, tá bom? Posso passar para frente? Ok? Manuscrito Bezai. O nome desse manuscrito é devido ao fato de que antes pertencia a Teodoro Beza. Quem que é esse Teodoro Beza? Biógrafo, sucessor e amigo do reformador protestante João Calvino. Ok? Alguém alguma vez na vida deve ter ouvido falar de João Calvino. Se não, estou lhe apresentando aqui um dos reformadores, um dos grandes teólogos, e foi muito importante para a gente, na questão de quando houve a cisão com a Igreja Católica, para manter o movimento,
para manter as literaturas, o ensino. Porque veja só, o nosso rompimento com a Igreja Católica não foi político, foi teológico, foi ideológico. Martinho Lutero, com 95 teses, e posteriormente João Calvino também, eles mostraram que a Igreja Católica estava errada pela sua teologia, pela sua ideologia. E eles começaram a propagar os seus ensinos e provar teologicamente que os ensinos, a interpretação católica estava errada sobre alguns textos, ok? Então, o movimento protestante também deve muito a João Calvino. Já ouviu falar de calvinista? Então, não é um bando de gente calvo, né? Já não sei porque ele olhou para o primo dele, né? Mas, enfim, calvinismo tem a ver com João Calvino. É dele que vem uma grande discussão que, olha, eu só vou citar, mas pelo amor de Deus, não entre, pelo amor de Deus, não vamos entrar nisso. É só para falar sobre sabe aquela coisa assim, de uma vez salvo, salvo para sempre. Qual é mais, como é que se fala? É doutrina da predestinação. Então, vem dos escritos de João Calvino. Há quem diga que muita gente que interpreta de um certo jeito é porque não entendeu o que Calvino escreveu. Mas, como eu disse, não vamos entrar nisso, não, pelo amor de Deus. Eu quero terminar minha aula bonitinho aqui. Uma outra característica sobre esse manuscrito Bezai é que ele era um manuscrito bilíngue. Ele estava escrito tanto em grego quanto em latim. Olha que legal. Tem uma Bíblia hoje chamada Bíblia bilíngue. Esse aqui, espera aí, só um segundinho. Eu não falei, né? É do 5º século. Isso aí. Muito obrigado. Outra coisa. Como eu disse, ele é um manuscrito bilíngue, grego e latim. Só que houve outros escritos, ou manuscritos escritos dessa forma, bilíngue. Ele é o mais antigo desse formato, tá? E uma outra característica dele é que tem algumas omissões. Ou seja, existem alguns textos que não estão nele, tá? Aí um exemplo é a terceira epístola de João. Dentro da epístola tem uma omissão de 10 versículos, ou seja, os 10 primeiros versículos, esse manuscrito não traz. Mas, ele possui os 4 evangelhos, o livro de Atos também completo, né? Então você vê que já é um manuscrito que falta alguns livros e tem omissões, na verdade, né? E aqui fala que completo mesmo tem os evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos. O Teodoro Beza, ele doou esse manuscrito para a universidade, ele foi doado, perdão, posteriormente para a Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Então, possivelmente deve estar lá, ou também está no Museu de Londres, tá? Ou está na universidade, ou está no museu. Outro manuscrito, manuscritos sinaíticos, ou sinaíticos, eu acho que é sinaíticos, mas vamos lá. Esse também é um códex, tá? Esse manuscrito sinaíticos é um códex também. Então ele é dos Antigões e um dos manuscritos assim bem importantes, tá? Descoberto por olha lá vem o cara de novo, von Tischendorf, em 1844, no mosteiro de Santa Catarina, localizado na península do Sinai, ali para a região ali do Egito, gente, tá bom? O manuscrito sinaíticos, ou sinaíticos, contém todos os livros do Novo Testamento. Aí é uma característica dele. Tem todos os livros do Novo Testamento. Além de alguns acréscimos, como a Epístola de Barnabé, que nós já falamos em outras aulas, que é um apócrifo. Ok? O texto desse manuscrito é datado do século IV depois de Cristo. Assemelha-se ao tipo de texto constante nos manuscritos alexandrinos e vaticanos, sendo, entretanto, um pouco inferior a esses. A semelhança está justamente, ou principalmente, em ele ser um códex, como esses outros dois são, né, porque existe, né? Então, o manuscrito sinaíticos, ou sinaíticos, ele também é um códex, tanto quanto o alexandrinos, quanto
é o Vaticanos. Posso passar? Vamos em frente? O último manuscrito, o sexto e último, que eu vou falar aqui. Manuscrito Washingtonianos. Manuscrito Washingtonianos. Sabe o nome daquele seu amigo Washington? Pois é Washington, aí coloca Ianos junto. Primeiro, manuscrito Washingtonianos primeiro, tá? Ou em algarismo romano. Sim, e os sináticos. Isso, pastor. Bom, falando dele, ele é pertencente ao Instituto Smithsoniano de Washington. Então, esse Washingtonianos vem porque ele está na cidade de Washington, certo? Lá na capital dos Estados Unidos. E produzido em algum momento, ou seja, ele é datado em algum momento do 5º século depois de Cristo. Essa é a datação dele. O manuscrito Washingtonianos contém os 4 evangelhos, algumas epístolas de Paulo, né, exceto Romanos, Hebreus e alguns livros do Antigo Testamento, como, por exemplo, Deuteronômio, Josué e o livro de Salmos. Não. Irmãos, era muito normal nessa época não se ter a Bíblia como eu e você temos. Porque até então, a Bíblia, o que nós temos hoje, ela vem de convenções posteriores. Convenções entre quem? Entre pessoas. A Bíblia católica tem 7 livros a mais por causa de uma convenção entre pessoas. Entre quem? Entre bispos romanos. Em um dos concílios. Você lembra qual é o concílio? Exatamente. Ganhou uma estrelinha no caderno. Isso. Então, e assim, está completo olhando pela nossa ótica, certo? Pela ótica deles, eles nem sabiam. Eles falaram, nossa, pegamos todos esses livros, olha só, nós temos todos esses. Estava sendo formado, irmãos. A igreja estava formando. Nós divergimos deles porque, para nós, esses livros são o que nós chamamos de livros apócrifos, irmão. São livros que não são inspirados. O conteúdo, às vezes, é duvidoso quanto à autoria, às vezes é atribuído a um apóstolo, e aí você olha, compara os textos daquele apóstolo com o livro, você fala, não parece. Não parece as palavras que ele usaria, o tipo de desenvolvimento do pensamento, sabe? O que a pessoa quer escrever, ela se desenvolve, né? na escrita. Então, a pessoa compara e fala assim, mas a pessoa, por exemplo, Paulo não desenvolveria o pensamento dele dessa forma. Se você lê as escrituras que Paulo escreveu, você consegue perceber que é Paulo que escreveu. Se você lê na sua Bíblia, se você pegar Coríntios, 2 Coríntios, se você pegar as outras epístolas de Paulo, você vai olhar e vai falar assim, tem razão, o assunto é diferente, mas a forma, o pensamento de Paulo está ali. Sim. Olha, então, mas vamos deixar para lá, eu não vou me meter nesse assunto agora, isso vai ficar para uma outra hora, eu te respondo, porque senão a gente vai começar a fugir do negócio aqui e eu preciso terminar, tá bom? Mas ótimo, vocês ouviram o que a irmã falou? Então tá, eu trago essa resposta, tá bom, minha irmã? Para você depois, é por causa do tempo, viu, minha querida? Senão eu responderia. Os manuscritos do Novo Testamento, aqui eu estou concluindo, muito embora sejam cópias dos chamados autógrafos, ou seja, os originais, e portanto não trazem as digitais dos seus autores originais, os apóstolos, são resultado do árduo trabalho dos escribas na tarefa de preservar, mediante a reprodução escrita, os textos da Sagrada Escritura. Embora os manuscritos sejam cópias, irmãos, não sejam os originais que saíram da mão dos apóstolos ou de quem escreveu para que enquanto o apóstolo ditava,
eles têm uma importância muito grande. E eles chegaram para nós numa quantidade muito grande e trazendo uma integração muito grande entre eles. O texto pega de um, pega do outro, de um idioma, do outro idioma, e você percebe que é coeso, fala da mesma coisa, mesmo estando em idioma diferente, mesmo sendo escrito em séculos diferentes, mas traz o mesmo conteúdo, a mesma ideia central, ok? E se não fosse essas cópias, irmãos, a gente não teria as Bíblias que nós temos. Nós não teríamos o conhecimento bíblico, teológico que nós temos hoje. Esse conhecimento de Deus que vem através da Bíblia, nós não teríamos, nos seria negado. Foi graças às cópias, porque se dependesse dos originais, irmãos, muita gente, antes da gente já tinha ficado sem, ok? Então é importante. Então se alguém perguntar para você, tem original do Novo Testamento? Tem original do Velho? Eu queria a primeira cópia do Gênesis. Volta no tempo, se você conseguir, inventa a maquininha do tempo, volta lá e vê Moisés escrevendo. Ou quem escreveu depois dele, porque não tem condições, porque não resistiu ao tempo, tá bom? Sim, sim, uhum, isso, é verdade, exatamente, com certeza. Irmãos, sim, 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 verdade. Nós devemos agradecer a esses nossos precursores, que às vezes até correndo risco de vida, ou às vezes morrendo, mas mesmo assim, de alguma forma, de maneira, digamos, dentro da legalidade humana, eles de maneira ilegal produziram textos para que a gente pudesse ter acesso. Hoje aqui, irmãos, num país como o nosso, que é laico, que aceita todas as religiões, nós estamos bem. Vai para a China, vai para a Coreia do Norte, aí você vai ver a dificuldade que é. As Bíblias têm que entrar de maneira clandestina. Na década de 80, 90, a gente quando ouvia alguém falando sobre missões, a gente ouvia muito um termo assim, janela 1040. Isso é latitude e longitude no globo. Era um espaço onde havia, o que eles chamam também de cortina de ferro, os países comunistas, lugares onde o evangelho tinha muita dificuldade de entrar. Ainda hoje existem lugares no mundo, irmãos, que o evangelho tem dificuldade de entrar. E não é só em países comunistas, mas em países árabes também, onde existe a religião dos muçulmanos. Muitos ali cristãos morrem. Pastores são presos e mortos, são torturados por conta de pregarem o evangelho. Amém? Bom, pessoal, acabamos aqui, né? Fechamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, depois vocês podem, mais tarde, a partir, acho que lá para umas 4, 5 horas, o conteúdo já deve ter subido, com certeza. Geralmente, acho que é uns 40 minutos, né, Renata? Então, se bobear no iniciozinho, você vai estar fazendo o almoço e o conteúdo já vai estar subindo para o YouTube, tá? Acesse, irmãos, o nosso canal do YouTube, dá lá um like para a gente lá, visita. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, tá? Eu sou inscrito, então fala para o seu marido, fala para a sua mulher, fala para o seu filho, entendeu? Fala para o seu, meu irmão, dá uma força aí, dá uma moral para o canal da minha igreja, se inscreve lá, entendeu? As pessoas se inscrevem, se você oferecer, eles se inscrevem sim, viu? Dá essa força para a gente. Bom, vamos lá às respostas então da questão, para a gente encerrar o dia de hoje. Irmãos, olha, tem tempo sobrando, viu? Nós gastamos até agora 1h02. Tá bom, não tá? Vamos lá, irmãos.
Irmãos, eu, o pastor, a Renata, eu vou colocar a Rosa também, porque nós formamos uma equipe para poder confeccionar esse curso para vocês. Nós amamos vocês e nós queremos sempre fazer o melhor. Nós tentamos nos superar a cada semana para que você tenha um melhor conteúdo, de uma maneira mais simplificada possível, mais clara possível, de maneira até mais rápida possível. Nós amamos vocês e queremos fazer tudo que vocês, para que vocês sejam abençoados e tragam outros se puder participar com a gente. Vamos lá. Número 1, num sistema verdadeiro ou falso, ok? Os escribas foram tão importantes na produção de manuscritos no Novo Testamento como foram no Antigo. Verdadeiro ou falso? Ok, verdadeiro. Foram importantes sim. E aliás, no Novo Testamento eles produziram ainda mais. Eles escreveram muito mais. Eles fizeram muito mais cópias do que os copistas do Velho Testamento. O trabalho foi muito maior. Tanto é que nós sabemos que existem mais cópias, não é isso? Do Novo Testamento do que do Velho. Segunda também, verdadeiro ou falso? O Antigo Testamento possui um maior número de manuscritos que o Novo. Exatamente. Porque acabamos de falar, quem possui mais manuscritos é o Novo. Terceiro, verdadeiro ou falso? Os manuscritos do Novo Testamento, em grego, chegam ao número de 5.300 cópias. Verdadeiro, correto. Isso aqui, só falando do grego, não é? Verdadeiro ou falso? Os manuscritos do Antigo Testamento, somados, ultrapassam a quantia de 25.000 cópias. Falso. Por que é falso? Isso é do Novo, né? É o Novo. Quinta questão, verdadeiro ou falso? Os manuscritos do Antigo Testamento são citados pelos pais da igreja cerca de 36.289 vezes. Falso. Que é citado pelos pais da igreja é verdadeiro, mas o que é falso aqui na questão? Não são os manuscritos do Antigo, mas sim do Novo. Ok? Sexto, verdadeiro ou falso? Depois da morte dos apóstolos, líderes da igreja como Justino Marte, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, Hipólito e Eusébio são conhecidos como pais da igreja. Verdadeiro. Eles foram pais da igreja, e inclusive em períodos e séculos diferentes. Tá bom, pessoal? Esse aqui está incluindo aqui vários séculos. No mínimo 3 séculos. Tá bom? De lideranças. Sétimo. Verdadeiro ou falso? Os manuscritos do Antigo Testamento, em comparação aos do Novo Testamento, estão em pior estado de conservação. Falso, não é? Por que eles estão melhores, pessoal? O material. Qual que era o material? Ok. Parabéns para vocês. Oitava e última questão. Verdadeiro ou falso? O Novo Testamento é a obra literária antiga que possui o maior número de cópias manuscritas. Verdadeiro, correto. Encerramos por hoje, amém? Muito obrigado a cada um de vocês que está aqui presente. Eu quero agradecer mesmo de coração. Eu tenho certeza que essa alegria não é só minha, é a alegria também do pastor, da Renata, da Rosa que está aqui. E é um prazer ter vocês, irmãos. E vocês podem ter certeza, todo conhecimento, todo o tempo aplicado para entender e aprender sobre a palavra de Deus, Deus te devolve isso, em forma de conhecimento, de discernimento, de capacitação, sabe? De uma certa forma, temperamento, ou seja, você fica mais moderado, você aprende a ser mais moderado, tá? E isso te fortalece demais. O período de estudo da palavra de Deus nos dá uma fortaleza espiritual que vocês não têm ideia, e vocês vão começar a perceber isso conforme vai passando os dias e as aulas. E as outras matérias que vão entrando, vocês vão perceber um fortalecimento como vocês nunca tiveram. Uma certeza, uma convicção e uma fé que vocês nunca tiveram. As dúvidas vão dando lugar para respostas, para afirmações, para convicções internas, que vão modificar a vida de vocês. E vão fazer diferença na fé de vocês, na vida cristã de vocês. Isso é importante. Vocês estão se alimentando.
E aqui, irmãos, não é miojo, não é papinha, é sarapatel, é mocotó, é acarajé, comida quente, forte mesmo, tá bom? Você vai sair bem alimentado daqui, pode ter certeza. Amém. É isso aí, irmãos, e nós vamos crescendo com uma igreja forte, nós vamos crescendo com uma igreja forte, isso é importante. Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre a igreja de Bereia, a igreja bereana, que tudo que era falado eles conferiam com as escrituras. Você vai se tornando uma pessoa crítica no melhor sentido, no sentido mais positivo da palavra. Você ouve e você fala, peraí. Até uma profecia mal dada, você olha, mas isso aí biblicamente, essa profecia que soltou aí, ô varão, irmão, isso aí não é de Deus não, isso é do demo. Isso que você falou não tem base bíblica, porque uma profecia, eu quero te dizer, a Bíblia não é uma grande profecia? Quantos livros são de profetas? Então como é que se o Espírito Santo vai me usar e vai fazer com que eu fale uma coisa que não esteja alinhado com a palavra de Deus? Não vai, irmãos. Exatamente. O Espírito que inspirou os profetas, os escritores bíblicos, é o mesmo que inspira os homens de hoje em dia, que são cheios do Espírito Santo. Se falou alguma coisa diferente, irmão, você pode recusar, falar, meu querido, é nisso que a Bíblia fala para a gente julgar os profetas, não é, pastor? Mas como é que você vai julgar se você não tem discernimento, conhecimento? Fica difícil, ok? Fecha os teus olhos, vou fazer uma oração para você, por nós. Senhor, eu quero muito te agradecer por essa manhã. Foi uma manhã maravilhosa de comunhão entre os irmãos, uma manhã maravilhosa de comunhão com a sua palavra. E se estamos, Senhor, em contato com a sua palavra, estamos em contato contigo, porque tu és o verbo encarnado. Tu estavas desde o início, no início era o verbo e o Senhor estava lá. Meu Deus, obrigado por essa comunhão contigo, com a sua palavra, a comunhão que temos entre nós, irmãos, a comunhão que temos no Espírito Santo, a comunhão que temos na presença, no carinho, no olhar que temos um pelos outros, na alegria, no sorriso, Senhor. Meu Pai, eu quero pedir ao Senhor que abençoe os teus filhos e os leve em paz para os seus lares, ou para onde quer que eles forem agora, que a sua bênção, a sua proteção, a sua graça esteja sobre eles. Meu Deus, que quando eles entrarem em seus lares, ou aonde eles chegarem, a tua presença chegue com eles, e que a sua presença leve a paz, que a sua presença leve a cura, que a sua presença leve a bênção que eles precisam, que a sua presença leve, Senhor, a solução que os teus servos necessitam. Meu Deus, que seja um dia abençoado em família, em amizade, sem contenda, sem ira, Senhor, mas cheio da tua presença, Pai. Meu Deus, eu te peço mais uma coisa, que o teu Espírito Santo, que eu creio que estará com eles o dia inteiro, os incomode, os impulsione, os convença a estar aqui à noite, para mais um momento de comunhão, de alegria, de fé, de aprendizado da palavra, de fortalecimento da fé, Senhor. Abençoe os teus servos, que não hajam desculpas, que não haja medo, Senhor, nem mesmo o corona, Senhor Jesus, seja um motivo pelo qual os teus filhos deixem de vir à tua casa, que eles possam crer mais no teu nome, confiar mais em ti, Senhor. Porque o Senhor tem guardado eles até o dia de hoje, Senhor. O Senhor pode continuar guardando. O Senhor tem guardado eles, Senhor Jesus, no ambiente de trabalho, nos ônibus lotados, Senhor, nas filas de mercados, de padarias, Senhor. Que o Senhor possa guardá-los também na hora que eles estiverem aqui na tua casa te servindo, Pai. E aqui eles possam se sentir muito mais protegidos do que qualquer outro lugar. Meu Deus, que os teus filhos sejam corajosos, Senhor. Que eles possam agir com fé, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Senhor. Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus.